Para formar e pôr em ação fisioterapeutas de excelência nas nossas UTIs, está entrando no ar mais um episódio do podcast UTI Informa em Ação. Eu sou o Sancler Bernardes, você me encontra lá no Instagram, no @SanclerBernardes. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou a Débora, fisioterapeuta intensivista, e você consegue me encontrar no @movimenta_TI. E juntos você nos encontra aqui toda semana. Você pode ouvir na sua plataforma preferida. E também você pode nos acompanhar no Instagram, nos nossos pessoais, mas também no Instagram do @UTI Informa em Ação. E a gente está lá no Apoia-se. Se você gosta do nosso trabalho, se você escuta a gente sempre, passa por lá, ver as possibilidades de apoiar o nosso trabalho e, além de apoiar, receber um conteúdo incrível sobre todos os episódios que a gente faz. Então, todo o material que a gente trabalha em cima, que a gente lê, que a gente resume, a gente coloca lá para os nossos apoiadores receberem no final do mês. Então, é mais uma oportunidade aí de crescimento profissional e de nos ajudar aqui a continuar fazendo podcast. E essa semana nós vamos para mais um episódio, então. A gente escolheu falar. Vou tentar caracterizar, hein? Vamos ver se vai dar certo. A gente escolheu falar daqueles pacientes que muitas vezes a gente chega na UTI, os alunos fazem muito isso, sabe? Eles olham e falam: nossa, ele tem cara de quem não pode fazer exercício. Ai, Débora, ele tem cara de quem não vai aguentar. Ele tem cara de quem não vai conseguir ficar em Ele me pé. parece muito fraco, antes de medir, né? Me parece muito Exatamente. fraco. A gente vai falar dos pacientes frágeis, né? Do conceito de fragilidade. A gente vai falar sobre fragilidade, na verdade, dentro do contexto de UTI, né, Sancler? E aí a gente vai falar um pouco sobre isso durante o episódio inteiro, mas é um tema que me chama atenção, porque é um tema que eu acho o típico paciente, né? Que muitas vezes a gente tem medo de abordar, né? De colocar uma carga, por exemplo, de fazer uma intensidade de exercício, e lógico, a gente precisa ter cuidado, mas a gente vai falar mais para frente do episódio, a gente tem visto na literatura como um público alvo total que responde à intervenção. Então, eu acho que é um episódio muito importante. Continue aqui com a gente para a gente entender o que é fragilidade, né? Então, para a gente reconhecer, né? Olhar para aquele paciente, ao invés de ficar com medo e falar, ah, ele tem cara de quem não dá, ele, né? A gente olhar e falar assim, olha, esse paciente é um paciente frágil, ele está dentro do grupo de fragilidade e eu preciso trabalhar com esse paciente. Então, fica aqui para junto com a gente, discutir um pouco sobre o conceito de fragilidade e a gente discorrer um pouco sobre o que tem na literatura a respeito desses pacientes atualmente, né? Perfeito, perfeito, Débora. Eu acho que é isso mesmo. É saber identificar, e talvez, a gente já falou um episódio aqui, foi muito legal sobre gravidade, né? Talvez esse lista de prioridade da fisioterapia. Eu acho que quando a gente estuda fragilidade, eu entendo fragilidade como uma mão de duas vias, é uma mão dupla. Como assim? A fragilidade é algo que notoriamente ajuda não, ajuda é uma palavra errada, notoriamente impacta num prejuízo funcional absurdo dos pacientes críticos. A gente vai falar sobre isso aqui hoje. E o contrário, quanto mais os pacientes ficam na UTI, que mobilizam-se menos, que têm menos intervenções de reabilitação, esses indivíduos são levados para o universo da fragilidade, se eles eram antes suscetíveis à fragilidade. Então, assim, ser fisioterapeuta na UTI, e é legal que o olhar tem se virado para isso, né? É identificar essas pessoas como pessoas que têm um potencial muito grande de desenvolver prejuízo físico e funcional e outras coisas que a síndrome da fragilidade tem. Então, eu acho que o episódio é importante por isso. E acho que a gente podia começar pelo básico, pelo começo, né? Pelo início. O que é a fragilidade, né, Débora? E assim, e diferenciar que existe a fragilidade, que é um conceito, e existe uma coisa já hoje definida como síndrome da fragilidade clínica, que seria a doença em si, um conjunto de sinais e sintomas, é uma síndrome que caracteriza a fragilidade clínica, que tem repercussão clínica para o paciente. Como é que você tem visto isso? Eu não vejo, eu vou ser bem sincero, eu não vejo hoje o perfil dos serviços, as pessoas colocando diagnóstico e colocando uma avaliação mais precisa para a definição de fragilidade. Você vê isso por aí?
Então, eu também não vejo, eu acho que é um erro, né? Tem até um artigo que eu li, eu ia falar depois, mas já que a gente tá aqui, que ele coloca uma frase, eu até anotei a frase porque eu achei tão interessante, que ele fala assim, que tratar a fragilidade como uma coisa inerente ao envelhecimento significa intervir tardiamente em situações potencialmente reversíveis. Então, olha que interessante, né? Ele Legal. fala, olha, se a gente olhar e falar assim, a fragilidade aconteceu porque ele é idoso mesmo, vai acontecer, faz parte da vida, né? Significa a gente intervir de forma muito tarde em alguma coisa que podia ser reversível. E aí vem um pouco do que você falou, né? Tem gente que entra na UTI e não tem, né, esse diagnóstico de fragilidade. E aí, de repente, ele começa na nossa cara a caminhar para isso, né? E se a gente, transformando essa frase também para a nossa realidade, se a gente olha para isso e fala assim, faz parte, é um paciente de UTI, ele está dentro de um cenário, né, crítico, então é inerente a estar na UTI, esse desenvolver a fragilidade, Aceitar isso, né? a gente está perdendo aí uma oportunidade de intervir de forma mais rápida e precoce para que isso não se desenvolva, né? Bem legal esse olhar. A gente teve um episódio que a gente falou sobre isso recentemente, né? Eu não lembro a temática específica que a gente discutiu sobre essa história do aceitar que os pacientes da UTI eles vão ficar graves, que eles vão ficar imóveis, né? Acho que foi quando a gente falou sobre cultura de mobilidade, cultura de movimento. Eu acho que foi nesse. E aí, uma coisa que é interessante do conceito, né, mundo está nos ouvindo, que a fragilidade ela tem a ver com vulnerabilidade, né? São pacientes que Isso. são mais suscetíveis a alterações físicas, funcionais, eles são mais vulneráveis do ponto de vista do impacto físico e funcional. E sim, ela se associa facilmente com a idade. A gente tem dados É, que a fragilidade é encontrada muito nos idosos, né? Mas não é é, necessariamente uma coisa só de idoso. exatamente. Eu até separei aqui também uma definição, né, que eu achei bem descrita, né, que o autor coloca que a fragilidade é um estado de maior vulnerabilidade a uma má resolução da homeostase do nosso, né, organismo após um estresse ou um evento agudo, né? Então são aqueles pacientes que eles são mais vulneráveis a, né, sei lá, por exemplo, se eu internar hoje na UTI, sei lá, por causa de uma pancreatite, talvez rapidamente eu vou ter um evento, né, estressor agudo, mas o meu corpo vai conseguir ali Sua rapidamente, né? recuperação mas você tem como se tivesse Exato, reserva, né? Diríamos assim. exato. Agora, quando a gente está falando de fragilidade, é um conceito que envolve, então, um estado de maior vulnerabilidade. Então, a gente está falando de pacientes aí que já trazem consigo, né? Falando de um paciente que já entra, né, com uma fragilidade dentro da UTI, comorbidades, né, um paciente com uma diminuição da capacidade funcional prévia, né, uma baixa reserva orgânica de uma forma geral, né, e aí esse paciente, né, acaba internando, aí ele vai descompensar das outras comorbidades que ele tem, né, Exato. e aí acaba ficando um paciente que tem uma dificuldade de responder a esse evento estressor, né, e isso obviamente traz desfechos muito desfavoráveis e eventos adversos, né? São pacientes mais Inúmeros. suscetíveis a eventos adversos, né? Legal. Eu gosto também de uma definição. Aí um exemplo que você deu cabe perfeitamente. Eu até usei a palavra aqui, eu só ia usar na hora de colocar a definição, que a síndrome da fragilidade clínica é uma síndrome multifatorial, são vários fatores que levam a uma queda da reserva física, fisiológica e cognitiva. Então, essa Uhum, pessoa que, como você colocou, a situação de uma pancreatite, talvez para uma pessoa que não tem a síndrome da fragilidade, ela tem músculo, ela tem capacidade funcional, ela tem intelecto para poder rapidamente passar por aquilo com o tratamento adequado. E quem tem fragilidade não tem. Então, são pessoas que, por uma mesma doença, se você colocar na balança, você vai falar por que essa doença impactou tanto este indivíduo e não impactou tanto o outro. E ela tem uhum, esse tripé de capacidade física, fisiológica e cognitiva. E uma coisa também interessante da fragilidade, a gente compartilhar aqui, é que a doença, síndrome da fragilidade clínica,
ela se caracteriza muito por algumas coisas específicas. Aí eu vou sair um pouquinho do cenário do TI para a gente colocar, né? Então, tem algumas características importantes que a gente sabe que se atrelam ao diagnóstico, por exemplo, da síndrome da fragilidade. E essas características, elas têm a ver com isso, com essas reservas, essas capacidades do corpo. Então, tem a ver com redução da perda de peso, tem a ver com exaustão referida, tem a ver com com fraqueza muscular, tem a ver com alteração da marcha e tem a ver com redução da capacidade de atividade física. Vejam como é tudo que a gente ajusta no paciente, né? Então, se o paciente, isso inclusive foi a primeira proposta diagnóstica, foi por Fried, né? Ele fez isso, que dessas 5 coisas que eu acabei de falar, se o paciente apresenta 3, ele tem síndrome da fragilidade. Né? Talvez na UTI um pouco difícil da gente diagnosticar, a gente está falando de marcha, né? A gente está falando de exaustão muscular, e talvez no momento da chegada, principalmente da doença aguda, a gente não consiga tanto. Mas eu queria só frisar isso, que é importante para a gente entender, então, que a fragilidade, ela se demonstra clinicamente com as alterações mais comuns e que a gente sabe que os pacientes da UTI muitas vezes apresentam. Tirando a perda de peso, né, recente, as outras alterações físicas e funcionais. E tem um outro artigo que eu também estava lendo, que ele estava falando sobre os modelos conceituais, né? E aí é um pouco disso que você estava falando, mas ele coloca outro nome, eu achei interessante, né? Então ele coloca as 3 bases, mas aí ele fala com um pouco mais de coisas acumuladas, né? Então ele fala sobre os fenótipos físicos, que é exatamente isso que você falou, né? Velocidade de marcha, atividade, peso. Aí ele fala sobre a acumulação de déficits, né? Então, comorbidades, alterações de exames laboratoriais, disfunções orgânicas sintomáticas. E aí ele coloca o terceiro como aspectos sociais. E aí ele coloca o cognitivo dentro dos aspectos sociais, mas ele também coloca como um suporte familiar limitado, um suporte financeiro inadequado, né? Achei bem interessante, né? E aí, se a gente parar para pensar, disso que a gente está falando, também dá para entender esse conceito, então, de quando o paciente ele entra na UTI e ele não tem, né, uma fragilidade, ele não é caracterizado como, mas ele desenvolve, né? Porque de repente ele perdeu muito peso, de repente ele perdeu força muscular e ele perdeu capacidade física, e de repente ele tem aquele exame laboratorial que não se resolve mais, né? Não volta ao basal dele, né? De repente aquele rim parou de funcionar e aí ele virou um paciente que não tinha o diagnóstico de fragilidade e agora ele tem, né? Então é importante a gente se atentar a isso. E Deixa eu só sabe colocar uma coisinha, outro... só uma pode coisinha. falar. Eu acho que vale muito a pena essa fala também, isso que você mostrou quando ele entra e se transforma no indivíduo frágil, mas a importância da gente buscar essas questões físicas e funcionais prévias à internação. Porque talvez é um indivíduo que vai chegar e falar, eu estou com uma pneumonia. Aí, se você não investigar, talvez ele não vai dizer que ele estava com exaustão nos últimos meses, talvez ele não vai te dizer que ele estava se sentindo fraco nos últimos meses, que a marcha estava lentificada. Às vezes ele já apresentava os sinais clínicos, ele já tinha fragilidade, e você, se não investigar, você não encontra isso. E aí você vai tratar ele, quando ele sair da fase mais aguda, como um paciente de fraqueza muscular adquirida na UTI, e não como um paciente da fragilidade. Então, essa conversa prévia também, né, de conhecer como era a história do indivíduo, eu acho que cada vez mais a gente tem evidências do quanto isso é importante, né, dentro da UTI. Exatamente. Não, e eu ia comentar que tem alguns estudos que mostram que se você faz as mesmas, né, oferece as mesmas intervenções para indivíduos com a mesma idade cronológica, né, mas quando você olha um que tem fragilidade e um que não tem, você tem muito mais mortalidade para aqueles pacientes que têm fragilidade, né? Então, de novo, ela não está relacionada exatamente com a idade cronológica do indivíduo, né? E é isso, né, Sancler? Quem nunca pegou um paciente na UTI, sei lá, aquele senhor de 85 anos que você fala, meu Deus, ele tem 85 anos, sei lá, eu dava 60, né? Ele tá super ótimo, né? Existem esses. E já pegou, de repente, aquela pessoa de 48 anos, um cirrótico, né? Algum paciente, sei lá, um DPOC mais grave, né? E aí você consegue olhar e falar assim, bom, não tem a ver com a idade exatamente, né? Então é exatamente isso que você estava falando. Tem a ver com o conceito de fragilidade. E o que me preocupa, de novo, é essa ideia, né? Porque, principalmente quando a gente fala, às vezes, em
fisioterapeutas ou em equipes mais jovens, é, jovens não, mas com menos experiência, é o paciente que mais a jovens pessoa vai para o ter mais, mercado, diríamos. é, vai ter mais receio, né? Vai ter mais receio de tirar da cama, vai ter mais receio de intervir, né? Às vezes é um paciente que vai ficar pendurado com um pouquinho de nora, e aí, putz, né? E aquela história que eu falei, eu ouço muito, né? Aí a cara dele, né? Porque realmente você olha para aquele indivíduo, né? É aquela coisa da fragilidade, às vezes aparente, né? E aí a gente acaba ficando com medo. Então, acho que é por isso que é importante a gente reconhecer diante do que a gente está, né? E aí, quando a gente fala desse reconhecimento na UTI, a gente tem, né, os scores, por exemplo, o score de fragilidade clínica, né, Isso. que a gente pode usar para classificar esse indivíduo, né? Então, por exemplo, a gente sabe que o score de fragilidade clínica ele vai de 1 a 9, né? E a gente, quando tem um score igual ou maior a 6, esses indivíduos têm piores desfechos, por exemplo, né? Então, é um jeito da Você pode gente usar isso como diagnosticar, né? prognóstico, né? Você diagnostica e você Exatamente. prognostica o seu paciente. Então, assim, Ah, a linha de cuidado que vai ser tratada para esse paciente passa a ser outra. É exatamente isso que você está colocando. Nossa, esse indivíduo é muito debilitado, talvez eu não vou conseguir. Não, ao contrário. Quando ele se encaixa numa zona de um alto valor na escala da síndrome da fragilidade, a gente conseguiria pensar num plano terapêutico muito mais, eu ia usar o termo errado, eu ia usar agressivo, não é agressivo, muito mais intenso para esse indivíduo, né? Com outras metas, com outras linhas de cuidado e etc. Então, esse é, é a escala clínica de fragilidade, né? é. Mas deixa eu só fazer um adendo que quando a gente olha para os artigos também, né, a fragilidade, né, o diagnóstico de fragilidade com a escala, tem um estudo europeu que fala sobre isso, que o diagnóstico de fragilidade com a escala ele foi mais impactante do que a própria idade para prever mortalidade, né? Então, eu acho só que a gente precisa fazer um adendo aqui nessa parte da conversa de dizer assim, é, lógico que os indivíduos que têm um score de fragilidade clínica maior, Alto, e são é, mais idosos também, essa combinação é bombástica. é bombástica. E aí você tem ali uma chance maior de piores desfechos para a mortalidade. Fato, né? Então, a mortalidade é muito maior em 6 meses, por exemplo, para esses indivíduos nessa faixa acima de 6 do score de fragilidade clínica. Mas, por outro lado, pensando ali nesses indivíduos que estão ali meio para o meio, né, tendendo para lá, né, que são esses indivíduos frágeis, né, mas que não estão tão na ponta ali da mortalidade, aí esses indivíduos é que a gente, eu acho, que tem que se atentar para a fisioterapia, né? E que antes, talvez, a gente olhava de um jeito só para os desfechos mortalidade, né? E falava, talvez o indivíduo vai morrer muito rápido, muito, né? E agora a gente sabe que é uma população que responde bem, né? Tem um estudo que eu até tinha separado para falar aqui, que é um estudo sobre fragilidade em UTI cardiológica, né? E aí eles viram, o título é até Fragilidade e Efeitos de um programa de reabilitação física multimodal para pacientes idosos É. hospitalizados Mas com vamos colocar insuficiência também que é mais cardíaca. fácil. A pesquisa é mais fácil, né? Você conseguir. É mais fácil. Para pesquisa, por exemplo, você encontrar esse perfil. Tá? Né? Só tentando justificar o trabalho. Então, assim, eles pegaram pacientes que tinham insuficiência cardíaca, né, e que eram idosos, e aí eles colocaram um programa de intervenção para esses pacientes, né, fizeram um estudo, um ensaio clínico, essa é uma subanálise desse estudo, né, e aí nessa subanálise eles foram entender, eles dividiram num grupo que era considerado como um grupo com fragilidade e um grupo que não era, né, considerado como fragilidade. E aí eles concluem o estudo, né? Depois quem quiser ler o estudo inteiro, mas eles concluem falando que o grupo frágil tem um delta, né? Tem uma possibilidade de recuperação muito maior, um benefício, né? Uma vantagem ali muito maior do que o grupo que não é frágil, né?
Então, eles falam muito isso, né? São pacientes que se beneficiam mais, né? É uma oportunidade ali de reabilitação para esses pacientes. Então, achei muito interessante essa subanálise desse estudo, trazendo uma população específica, né? Hoje a gente fala muito isso, em procurar quem é o indivíduo que se beneficia mais, né? Mas não é, eles não trazem isso no estudo, mas mais ou menos pensando, se eu tiver que atender 2 vezes por dia, né? Quem é melhor eu Quem atender mais duas vezes tem? e um vai ser uma vez? Quem é melhor? Né? Aquele com a insuficiência cardíaca mas que não tem um quadro de fragilidade propriamente dito, ou que tem. E aí, eu te pergunto, você imagina, pensa aí nas UTIs da vida, né? Quem será que seria visto, né? Porque esse que não tem fragilidade, com certeza, ele vai levantar sozinho, ele vai fazer o exercício mais fácil, ele vai dar uma caminhadinha na UTI como fisioterapeuta e vai voltar para o leito. O O pouco outro, que ele faz vai ser considerado um super prognóstico e uma super evolução funcional, talvez. exatamente. Só que o outro é um conceito de fragilidade, então uma insuficiência cardíaca, fragilidade. Você vai ter que ficar lá do lado, você vai ter que dar suporte para levantar, você vai ter que achar estratégias para ele tolerar de repente um cicloergômetro, dá muito mais trabalho, né? E aí às vezes é esse paciente que a gente gasta menos tempo, né? Que a gente pensa em menos recursos, porque a gente olha e fala, ele não aguenta, né? Ele não consegue, né? Ele não fica em pé, então ele vai ficar deitado. Quando, na verdade, era esse subgrupo de pacientes que se beneficiaria, né? Muito mais do nosso trabalho do que o outro. É. E eu vou pegar o gancho, desculpa, eu vou pegar o gancho. Tem um outro índice que ajudaria muito nessa percepção, que é o índice de fragilidade, que é o Frailty Index, que Uhum. ela é muito legal porque ele tem uma lista de tarefas, de atividades, de 40 atividades, e você vê quantas atividades são impactadas, atividades ou quantos sintomas estão presentes. E aí esse índice é calculado em porcentagem. Então, por exemplo, se eu tenho 40, inclusive tem um ponto de corte que é acima de 20%, ou seja, acima de 8, você teria fragilidade detectada. Então, você pode, inclusive, estratificar esses sintomas, sinais e sintomas e impactos funcionais, e você pode quantificar e direcionar o seu tratamento para aqueles, olha, ele tem muito dessa lista, e esse precisam de intervenções de reabilitação de uma maneira diferente, mais intensa, com maior número de vezes ao dia. Então, ele é um índice que, além também de ajudar a diagnosticar, ele ajuda também a direcionar o foco do plano terapêutico para esses pacientes. Né? E tem boa correlação com outro índice que você falou, que é a escala da fragilidade. Então, é um desafio muito grande, é uma balança, sabe, Débora? Eu acho que assim, é como se É. fosse uma balança, porque você tem que colocar o impacto da fragilidade, para alguns você vai colocar a idade, mas dentro do impacto da fragilidade, aí a gente vai sair dessas escalas de fragilidade, e eu tenho que pensar nas escalas de impacto físico e funcional, então, que tanto perdeu de força, que tanto alterou da função, do nível de mobilidade, para me guiar, para que eu devolva essas condições para esse paciente e tire ele da fragilidade. Fragilidade, você falou de mortalidade, tempo de internação impactado, ventilação mecânica, o tempo é aumentado nos indivíduos que têm mais fragilidade, são mais suscetíveis a ventilação mecânica prolongada. Então, eu tenho que ir contornando essas alterações para que eu diminua todos esses impactos negativos durante a UTI. Esse é o grande desafio da fragilidade, né? Exatamente. Você quer falar mais alguma coisa? Senão eu ia falar de um outro estudo. Não, pode falar, era só eu tô pensando nisso, assim, acho que a gente falou nessa primeira parte do episódio, como é importante você saber que você está diante de um indivíduo com fragilidade ou com alto potencial de fragilidade, e que esse indivíduo ele requer atenção, isso é É, fato. Ele é então, e diferente de um aí. indivíduo com as mesmas características sem fragilidade, como você colocou. É. Exatamente, mas aí eu acho que o que vale a gente reforçar, né? Eu ia falar desse estudo que saiu no. Depois, se você quiser falar alguma coisa dele também, na Intensive Care Medicine, agora em 2024, né? Esse ano, que ele fala sobre fragilidade, né? Então ele é fragilidade, desfechos, recuperação e cuidados, né? De pacientes críticos. E aí ele fala, né, vem trazendo esse tema de fragilidade. E eu achei uma coisa interessante que ele reforça muito, né? E tem até um gráfico, não, uma figura bem bonita que eles fizeram, que eles falam muito sobre isso.
que a gente precisa se atentar à fragilidade, então a gente precisa saber reconhecer, né? Ele fala das escalas de duas, e aí ele fala que ele reforça muito no estudo, né, que a fragilidade dentro da UTI, no contexto de UTI, ela é dinâmica, né? Ele fala a É, gravidade da fragilidade, ela é dinâmica. Então, bem com essa ideia, né, de que, olha, presta atenção, porque primeiro, você pode ter um cenário onde entrou um paciente hoje, você admitiu esse paciente na sua UTI, você olha para ele, você, né, vamos supor que você está usando uma escala de fragilidade, ele pontua como uma pessoa frágil. Legal, você reconheceu ele na sua cara e você deveria acompanhá-lo assim durante a UTI. Mas você também tem o cenário daquele paciente que ele vai entrar na sua UTI e ele não é uma pessoa frágil, né? Ele não tem clinicamente ali esse diagnóstico, mas isso é dinâmico, né, dentro da UTI. E uma pessoa que interna, não tem no diagnóstico de fragilidade, ela pode evoluir no meio, né, no meio assim, né, ao decorrer da internação como um paciente agora sim com diagnóstico de fragilidade. E isso muda tudo, né? Isso muda exato. prognóstico, isso muda intervenção, isso muda. E aí o que ele fala, que eu gosto, ele fala que isso muda os alvos terapêuticos, inclusive de reabilitação, né? Então ele fala lá num pedacinho da conclusão dele, até ele coloca isso, né? Isso muda os potenciais alvos de intervenção. Então é isso que a gente falou. De repente, um paciente que internou, né, e que a hora que você avaliou ele na admissão, ele não tinha essas características, né, e ele não tinha um diagnóstico de fragilidade, às vezes você vai olhar para esse paciente e fala assim: ah, acho que dá para atender ele uma vez por dia só. Ele fica na lista de uma vez por dia. Beleza. Isso não pode ser considerado como uma verdade absoluta para a internação inteira, porque de repente, aí durante a internação ele evolui, sei lá, com uma hemoglobina que baixa e não sobe mais, ele evolui com uma disfunção renal, ele evolui com uma fraqueza muscular e de repente ele agora tem um diagnóstico de fragilidade e ele é um potencial alvo de recuperação para a gente e a gente continua lá com a ideia da admissão, onde ele não era um critério de fragilidade. Né? Então, isso é muito dinâmico. Do mesmo jeito que ele fala que tem gente que sai, né, do diagnóstico de fragilidade na alta, né, da UTI do Isso. hospital, e tem gente que não vai sair, né? É. É legal que eles avaliaram 6 meses depois também, né? E eles citam que há uma tendência a você entrar muito no diagnóstico da fragilidade, na sua internação até a alta, e depois de 6 meses há uma tendência à queda, ou seja, algumas pessoas talvez elas tivessem só o impacto da internação Da mesmo, mas internação. que caracterizava eles como frágeis naquele momento, mas depois cai. Agora, esse que você está falando deve ser são umas cores bem bonitas assim, e aí dá para a gente perceber que o número de indivíduos sem a característica da fragilidade, por qualquer uma das duas, ele usou tanto a escala da fragilidade clínica quanto o índice de fragilidade, ele bota esses dois gráficos, dá para a gente perceber que a quantidade de pessoas que não tem a síndrome, desculpa, no começo é grande, e na alta é menor, ou seja, muitas pessoas que não tinham acabaram por entrar dentro Acaba. dos critérios. Ah, mas elas melhoram 6 meses. Melhoram, mas lá no final, 6 meses depois, a quantidade é bem menor em relação à admissão. Então, sim, a internação gera sinais de fragilidade e confirma isso. Então, eu tenho redução de quem não era e eu tenho aumento de quem era. Quem era passa a ser mais. Então, é muito, muito legal esse gráfico que você falou. Acho que vale a pena a gente compartilhar ele no Instagram também, né? O desenho. E mostra assim, então quer dizer que eu tenho caminhos, eu tenho trilhas dentro dos critérios de funcionalidade que eu posso atuar. E se você começa a acompanhar aqueles que eram frágeis e que até a alta a gente consegue reduzir o número de questões da fragilidade para ele, são os pacientes que vão cada vez melhorar mais, ou eles vão sair da zona de fragilidade, ou vão ficar leve e tem menos probabilidade de óbito, porque eles mostram até lá no final quem foi evoluindo para óbito. Então, esse mapeamento, talvez ele seja uma estratégia muito interessante para a gente. Além só de medir, eu tenho a escala de funcionalidade tal, deu tanto, eu tenho a escala de força tal, deu tanto, que tanto meu indivíduo está inserido e que tanto de gravidade ele tem dentro dos critérios de fragilidade. Pode ser um excelente guia da nossa assistência fisioterapêutica no dia a dia. Com certeza. Eu ia falar isso, tem vários estudos que colocaram, né, a escala de fragilidade
dentro de análises de regressão, enfim, mostrando que ela é sim um fator de risco para a perda funcional dos pacientes na UTI, ela é um fator de risco para perda muscular, né? Então a gente precisa saber identificar, a gente precisa saber que esse é um paciente que tem mais risco, logo é um paciente que precisa ser, né, de uma atenção maior. E eu reforço a minha ideia, porque eu acho que, como a gente é um hospital terciário, quaternário, aqui a gente recebe muito esse tipo de paciente, né? E aí, de novo, sabe, é o paciente que a gente acaba deixando mais no leito, né? Porque a gente olha e fala, nossa, eu lembro até hoje, assim, uma vez que eu estava com um paciente, e aí a enfermeira falou assim, nossa, Débora, ele tem uma cara de quem não tá aguentando. Né? E eu falei Acho que assim, ele vai cair. o que, que é uma cara de quem não tá aguentando? Assim, porque eu tô medindo frequência respiratória, eu tô medindo frequência cardíaca no exercício, eu tô medindo, né, percepção de esforço. Agora, a cara de quem não tá aguentando eu não conheço. Né? Mas é isso, é aquele É paciente um que a gente fala, feeling. ai, um feeling, sabe? Que a gente fala, ai, né, acho melhor deixar ele quietinho, sabe? Ai, acho melhor. Né? E não, de novo, né? É um paciente que dá trabalho, porque assim, a gente precisa dosar, né, Sancler? Justamente pelo fato deles terem esse conceito de fragilidade, eles têm baixa reserva, então a gente precisa dosar direitinho a intensidade de exercício que a gente vai sugerir, o tipo de exercício, e aí entram aquelas muitas estratégias que a gente sempre fala aqui, né? De repente é um paciente que você vai ter que dividir a sua terapia, mas né, em mais pedaços, Pela ou reserva manhã, baixa, né? tarde, pela reserva baixa. Então, são pacientes que demandam mais fisicamente e raciocínio clínico nosso, né? E aí eu acho que acaba que muitas vezes eles são negligenciados também por causa disso, né? Por falar assim, ele não aguenta, ou não é hora ainda dele reabilitar, porque É. olha, primeiro ele precisa ficar mais forte, ele precisa Isso aí ficar mais é o forte. ciclo da morte, né? É o ciclo da morte. Olha, a gente não vai mexer nele, que ele está muito fraco, cansa muito, não tem reserva, então é melhor a gente deixar ele quieto até ele melhorar. E como é que melhora isso? É com exercício, né? Inclusive, isso era uma coisa que eu ia fazer uma observação agora aqui. Eu acho que um dos problemas grandes é que a fragilidade ela não tem um impacto direto agudo. Como ela tem a ver com reservas fisiológicas, como ela tem a ver com vulnerabilidade, o que ela não é uma doença que ela está causando algo, ela aumenta o risco de Uhum. outras coisas. Por exemplo, um dos grandes riscos que a gente tem em pacientes com fragilidade, dentro do hospital, ou até no segmento, quando esse paciente vai de alta, é queda. Então, se o indivíduo é esse feeling, eu acho que ele não está aguentando, talvez ele vai cair, não sei o quê. Mas aí você fala, não, mas ele não caiu, então ele não tem. Tem estudos mostrando que fragilidade aumenta o risco de queda, o risco de queda aumentado aumenta custos hospitalares. Então, se a gente tiver um olhar especial, a gente consegue quebrar o ciclo, a gente consegue fazer com que essa linha de catástrofes agregadas, ela seja interrompida. Né? E É. até assim, se você me perguntar, né, eu ia te fazer essa pergunta, mas se você me perguntar, qualquer pessoa, como é que trata, então, fragilidade? Se a fragilidade é uma baixa reserva física, funcional, fisiológica e cognitiva, eu tenho que tratar aumentando reserva. Como é que eu aumento a reserva funcional de uma pessoa? Não tem outra forma. A gente tem um trabalho que a conclusão dele é fantástica, que a única forma de melhorar a capacidade física é com exercícios / fisioterapia. É isso. Então, esses pacientes, eles são os nossos pacientes que a gente deveria ter o maior olhar. Então, quem sabe, para o futuro, a gente entenda e comece a colocar isso como uma prioridade muito maior, tanto na identificação como no monitoramento desses pacientes, né? E aí eu recomendo fortemente esse trabalho que você falou aí. Ele fez exatamente isso. É um trabalho grande, né? Eu não lembro o nome do estudo, tem um nome do grupo de estudo, ele é muito cêntrico, e eles quiseram avaliar isso, quais eram os desfechos, o que acontecia, como essas pessoas iam embora, o que acontecia com elas 6 meses depois, do ponto de vista da avaliação e monitoramento da fragilidade. E é isso, eu acho que eu diria assim que quando a gente conhece, a gente perde o medo, né? De novo, eu vou bater nessa tecla, sabe? Eu acho que é um paciente que ninguém fala, né? Ai, tenho medo de atender esse paciente. Isso se traduz em, ai, é melhor deixar ele quieto. Ai, não, eu só fiz na cama porque ele não, né? Mas quando a gente tem um entendimento, a gente consegue olhar e falar assim, ok, estou diante de um paciente com diagnóstico de fragilidade, né? A gente reconhece que aquilo que eu estou vendo ali, né? Aquela
perda de peso, aquela velocidade da marcha diminuída, enfim, que aquilo está diagnosticado, né? Eu sei de onde É, está vindo, eu sei por que aquilo está acontecendo. Então, se eu domino, eu consigo contornar as coisas no sentido de, então eu sei o que eu faço, né? Porque eu sei contra quem eu estou lidando, né? E aí eu consigo fazer alguma coisa. E eu gosto muito, a gente vem falando isso, né, nos podcasts recentemente, né, Sancler, de como a nossa especialidade dentro da UTI ela tem crescido nesses últimos 2, 3 anos, talvez, em termos de pesquisa, para seguir cada vez mais avançando em um dos pontos, né? Reconhecer quem são os pacientes que se beneficiam da gente, né? Para, se Deus exato. quiser chegar numa hora em que a gente tenha coragem de falar assim, olha, esse paciente, ele não precisa de mim, né? Ele vai se resolver sozinho, ele vai, né? Mas esse paciente precisa, né? Então a gente tem caminhado cada vez mais para E o entender que precisa subgrupos, intensificar mais, né? O que precisa dar mais para exatamente, aquele que precisa. exatamente. Então reconhecer esses subgrupos, reconhecer essas populações e falar, olha, né? Ao invés de olhar e falar assim, ai, esses são pacientes frágeis, então acho melhor ele fazer fisioterapia depois. A gente olhar e falar, não, né? Essa população, exatamente essa, ela está lá dentro da evidência científica que ela se beneficia do meu atendimento aqui na fisioterapia dentro da unidade de terapia intensiva, né? Então, eu gosto muito de como as coisas têm caminhado por causa disso, assim, sabe? Da gente poder ter isso na nossa mão, né? De olhar para a equipe, quando a equipe falar assim, ah, espera ele melhorar um pouquinho, né? A gente conseguir falar, então, tudo isso que você está me falando, que você está vendo como problemas, né, faz parte do diagnóstico de fragilidade dele. E sabe quem são os pacientes que respondem bem à fisioterapia na UTI? Ah, os pacientes com São fragilidade. esses. Então, eu vou atender, dá licença. Muito É, obrigada. e vai, obrigado de nada e passar bem, né? E aí as coisas vão fazendo sentido. Então, olha só, lá na UTI a gente tem marcado no chão a marcação para fazer o teste de velocidade de marcha. Aí talvez as pessoas pensem, mas que besteira, vai fazer um teste de velocidade de marcha na UTI. Eu tô cada vez mais me respaldando, eu estou fechando as arestas para uma seleção melhor do meu paciente. Porque tem pacientes que você vai olhar e vai falar, pô, a velocidade de marcha dele tá boa, ele não tem os outros sintomas, é melhor eu deixar ele com uma cartilha de orientação. A gente já discutiu isso aqui Uhum, em outro episódio. é, Então, eu acho que isso vai exatamente. dando mais segurança, né, para os profissionais, vai fortalecendo isso que você colocou agora, que é o levantamento adequado de quem são os nossos pacientes, de qual é a É. nossa atribuição. E até pra gente, né, Sampaio, pra gente começar a entender, assumir, sei lá, a responsabilidade das coisas, né? O que eu quero dizer com isso, né? Por exemplo, né, dando esse exemplo desse artigo, né, dos pacientes com insuficiência cardíaca idoso, né? Quem nunca pegou um paciente na UTI que tinha, sei lá, uma fração de ejeção de 20%, de 25%, era idoso, e aí alguém, né, comentou do tipo, ou alguém que eu digo a gente não fiz o mesmo, sabe? Tipo, É, nossa, ele cansa para andar. Ah, é assim mesmo, porque afinal de contas ele tem uma fração de injeção super baixa, além disso ele é idoso, então é isso, ele não vai aguentar mais que isso. Sendo pronto, que você hoje a gente fadou ele a não entende, melhorar funcionalmente. exatamente, e hoje a gente entende, como por exemplo mostra esse artigo, que esse público ele tem uma melhora muito mais significativa do que o público, sei lá, com uma fração de injeção 60. O problema é que a gente fica focando assim, ah, mas o de fração de injeção 60, eu vou fazer ele dar uma volta na UTI, eu vou fazer ele dar 3. Ok, legal, né? Mas esse outro, talvez ele não desse nenhuma. Ele não vai chegar nas 3, mas ele vai chegar em uma. Funcionalmente, isso é uma diferença muito mais gritante na vida das pessoas. Ele conseguir dar, tô dando um exemplo, né, Proporcional, Ney? né? Proporcional, dar uma volta na UTI, porque aí ele vai andar, né? Se conseguir andar, do que aquele que já dá uma e vai dar 3, entendeu? Mas é esse paciente que muitas vezes a gente negligencia nesse sentido, sabe? De falar, é assim mesmo, ele é assim e ele vai ficar assim, né? Eu acho que tem um perfil de profissionais, vou até já colocar aqui para a gente fazer um episódio sobre isso. Eu acho que tem um perfil de profissionais
que é o profissional do sucesso. Mas não que ele seja um profissional de sucesso, é um profissional que só faz as coisas no momento da certeza absoluta do sucesso. Isso tem a ver com seleção de pacientes. Então, eu reabilito o paciente que tem força, que consegue andar 3 vezes na UTI. Eu estudo o paciente que eu tenho todos os indícios perfeitos de sucesso absoluto. Então, sim, é o profissional que busca o sucesso do resultado, do indicador, do que ele vai mostrar na UTI a qualquer preço. Mas, geralmente, esse grupo seleto de profissionais, eles abrem mão de atender as pessoas que exista algum risco, mas que esse risco pode ser contornado por intervenções bem feitas. Não sei se deu para entender o que eu estou falando. É tipo assim, eu não vou andar com essa pessoa que é fraca, porque vai demorar muito para eu fortalecer ela, para ela dar 3 voltas na UTI, etc. Então, essa eu tiro, mas eu ando com aquilo é o que aparece para mim. Entendeu? Exato, Aí, eu ia é, falar, é que aí ficou parece ruim que é um por causa. sucesso. É, ficou ruim por causa da palavra de sucesso, né? É o profissional da É, aparência, né? Eu da acho que é aparência, isso. boa, boa. É tipo assim, aí a equipe vai olhar e falar, nossa, né? Ele dá 3 voltas na UTI com o paciente, né? Mas Mas como às ele vezes anda com os isso não pacientes é, na UTI, mas ele não é, está andando com os que precisa, ele está andando com o paciente filé, que ele sabe é, que ele poderia, inclusive, eu sei que não, talvez não estejamos todos muito preparados para essa conversa, mas ele poderia falar assim: anda, a equipe de enfermagem podia pegar com aquele paciente e andar, porque o cara anda 3, 5, 10, 15 voltas na UTI. E aí o paciente que precisa ser ali no braço para andar, para ganhar velocidade de marcha, para ganhar distância, a gente deixa de lado, que geralmente são os pacientes frágeis. mas por que que a gente deixa de lado? Por causa disso, por falta de conhecimento. Porque, desculpa, você Exato. reconhecer um paciente que facilmente dá 3 voltas na UTI, né? A gente está dando esse exemplo aqui, mas poderia ser qualquer, né? Um Qualquer outra paciente que coisa. facilmente levanta da cama e tudo mais, e você atender esse paciente, você reconhece, é isso que você falou, não tem risco, entre aspas, né? Você não tem que gerenciar os riscos e saber o que fazer. Né? Agora, quando você pega um paciente com fragilidade clínica, é um paciente que você tem que gerenciar muita coisa para não dar nada de errado, né? A gente falou, eles são mais suscetíveis a evento adverso, por exemplo, né? E aí acaba que, com a falta de conhecimento, as pessoas abrem mão desse paciente, sendo que eles seriam os que mais se Exato. beneficiariam, né? Bom, eu acho que a gente não vai estender aqui. Se a gente estender, pode ser que o episódio comece a ficar muito frágil, e aí a gente vai se perder se ele ficar muito frágil. Alguma dica, Eu, Débora? Eu tenho uma eu dica. Não, primeira tenho. dica. Tá, mas primeiro eu queria já, então, eu vou dar minha dica, passo para você, então só agradecer a todo Tá mundo bom. que nos acompanhou até aqui, dizer que esperamos todos no próximo episódio, e que procurem lá a nossa página do Apoia-se, inclusive sobre o Apoia-se, se tiver qualquer dúvida, chama a Débora, me chama, ou chama o UTI Informe e Ação, que a gente pode conversar mais a respeito do assunto. A minha dica, eu vou fazer uma dica, geralmente a gente não faz muito isso não, mas eu vou fazer porque eu acho que vale a pena. Então a dica é ter um Profísio, ciclo 11, volume 1, que tem um capítulo que é Síndrome da Fragilidade Clínica, identificando pacientes de alto risco para o declínio funcional. É bem do que a gente está falando. Eu tive a oportunidade de escrever esse capítulo com alguns colegas, Fernando Viegas, Fernanda Maia, Gustavo Menezes e o José Aires, e eu acho que é um capítulo legal que vale a pena. A gente fala desde as escalas até esses impactos todos, então fica a dica aí para quem tiver interesse. Pode mandar a sua dica. Boa. Obrigado, pessoal, por terem nos acompanhado até aqui, né? Reforçando sobre o Apoia-se, com um pouquinho de dinheiro, pouquinha coisa por mês, você pode nos ajudar aqui no nosso trabalho. Então, dá uma olhada lá na página e o material é muito legal, né? Por exemplo, esse de fragilidade tem um super resumo, né? Que eu fiz aqui com as coisas que eu achei bem interessante desses estudos e tal. E aí a gente manda junto esses artigos. Então, esse artigo que a gente comentou de cardio, esse de 2024 de fragilidade, vai estar tudo lá, tá bom? A minha dica é um livro que chama Outlive, A Arte e a Ciência de Viver Mais e Melhor. É um livro que está super bombando aí nas redes sociais, né? E ele é super interessante. Ele fala sobre essa coisa de como viver mais tempo, viver com melhor qualidade de vida, alimentação, exercício, sono e afim. Então ele fala sobre tudo isso. É um pesquisador, né, nessa área de qualidade de vida, de viver mais e melhor. E como a gente está falando de fragilidade, para que se um dia Deus nos livre, mas a gente precisar internar na UTI, que não sejamos nós a cumprir a escala de fragilidade do fisioterapeuta Exatamente. que
do fisioterapeuta que, se Deus quiser, vai nos atender, vai saber o que é fragilidade, vai fazer a Tu escala ouviu e vai este ver que nós episódio do não temos. podcast? Exatamente. Então, fica aí a sugestão do livro. Muito Muito bom. obrigada, gente. A gente se vê na semana que vem, então, no nosso próximo episódio. Tchau. Tchau, tchau.